Essa foto representa as duas melhores coisas que já aconteceram na minha vida e eu vou te contar o porquê. Essa foto foi tirada, se eu não me engano, dia 13 de outubro de 2021, há quase 2 anos atrás. E por que eu tô relembrando isso agora? Bom, senta que lá vem a história. 2020 e 2021 foram anos bem difíceis para minha família. Além da pandemia e o caos que todo mundo estava vivendo, uma pessoa ansiosa como eu, foi algo muito intenso. Meus avós eram vivos, a gente tinha muito medo deles adquirirem a doença. Hoje minha avó ainda é viva, meu avô morreu por outros motivos, mas isso me gerava muito estresse. Minha mãe, querendo ou não, hoje está com 70 anos, então estava também aí nos grupos de risco. E se não fosse suficiente isso tudo, eu abri um negócio, né, no ano de 2020, e isso também mexeu muito com a minha cabeça, questões pessoais minhas, enfim, uma história para um outro vídeo, talvez um outro dia. Então eu estava vendo essa ansiedade de um novo empreendimento, depois de faculdade, residência, finalmente estava começando a minha vida profissional longe da universidade, a pandemia, e descobrimos um câncer no meu pai. Ele teve um diagnóstico de carcinoma hepatocelular, que é um tumor bastante agressivo, né? E a única solução que ele teria seria fazer um transplante. E ele então foi para fila de transplante para receber um novo órgão. Só que isso é burocrático, é delicado e é muito engraçado, porque eu lembro há muitos anos atrás eu vendo matérias assim no Fantástico falando sobre transplante de órgãos, e eu e minha mãe, que somos duas pessoas ansiosas, a gente comentando: nossa, imagine a ansiedade de uma pessoa ficar esperando o telefone tocar para saber que o seu órgão chegou. E eu nunca passei pela minha cabeça que eu iria viver um momento desse, ainda mais com uma pessoa que eu amo tanto, que é meu pai. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei extremamente ansiosa. Eu entrava todo dia no site para acompanhar em que lugar da fila ele estava. E como o caso dele era de câncer, então ele teve muita preferência. Ele tem uma pontuação, né? Por pontuação, eu não vou entrar nos detalhes de como funciona essa pontuação, mas por ele ter o câncer e correr risco de fazer metástase, né? Ir para outros órgãos. E aí ele jamais poderia receber o transplante, porque os órgãos, como não tem muitos, eles são direcionados, eu acredito que, tô falando de uma forma leiga, tá? Para as pessoas que mais precisam e que ao mesmo tempo têm mais chances de dar certo, de viver bem, mais ou menos assim, algo ruim de dizer, né? Mas esse foi o entendimento que eu tive, que então se ele tivesse metástase, não ia adiantar ele receber um novo fígado, porque o câncer continuaria lá, né? Se eu estiver errada, fiquem à vontade para me corrigir, mas esse foi o meu entendimento. E aí, enfim, por ser câncer, a pontuação dele subiu muito, e ele conseguiu ficar subindo rápido na lista. Então, conforme o tempo ia passando, ele ia subindo. Mas toda hora tinha algum imprevisto, que eu também não quero detalhar, que às vezes ele tinha que sair da fila para investigar alguma coisa no pulmão, investigar alguma coisa no baço, justamente para se certificar que ele não teria metástase, nem que o câncer espalhou, para ele poder permanecer nessa lista. Então, nessas indas e vindas, saiu da lista, voltou para a lista, o órgão tá chegando, não tá? Foram 13 meses. Então, 13 meses de ansiedade, de insegurança. E além de tudo, no auge da pandemia, eu ficava pensando, e se ele pegar Covid no hospital, ele tá com a imunidade baixa, ou se ele pegar Covid de algum outro jeito, enfim. A gente descobriu, né, então, o câncer dele foi em 2020, mais ou menos no mês de setembro, no mês de agosto. E nesse meio tempo, a minha irmã engravidou. Então, no início aí de 2021, a gente recebeu a notícia que a minha irmã estava grávida. E junto com essa ansiedade toda, quando ela me deu a notícia que ela estava grávida, foi o dia mais feliz da minha vida.
Ela me fez uma cartinha e eu chorei horrores. Ela só tinha aquele exame de farmácia e assim que ela recebeu o resultado, ela foi correndo me contar. Foi a maior alegria da minha vida. Principalmente pela fase difícil que a gente estava vivendo. Pandemia, negócio novo, meu pai com câncer, fila de espera aí de transplante. E só que aí, pouco tempo depois, ela foi fazer um beta-HCG, aí tava tudo certo. E aí, depois de um tempo, ela foi fazer novamente e o beta-HCG tinha baixado. E mais uma vez, eu sou leiga, mas pelo tudo que já me passaram, tudo que eu sei sobre o assunto, o beta-HCG da gestante sobe muito. Eu não lembro agora exatamente, mas era alguma coisa tipo assim, dobra a cada 72 horas, ou dobra a cada 48 horas, enfim. E o dela baixou. O que, para tudo que a gente leu na ocasião, indicava que a gestação não tinha ido para frente. Então, foi mais um sofrimento junto a tudo isso que estava acontecendo, porque ainda era muito no início, então não dava para passar um ultrassom para ver se era realmente isso, porque de fato não ia ver muita coisa, pelo que eu entendi na ocasião é isso. E aí a gente teve que esperar, e aquela angústia, a Joana chorando, ela queria muito ser mãe, ela estava muito feliz com a notícia, e nessa insegurança. E aí foi passando o tempo até que ela fez o ultrassom e o Anthony estava lá na barriguinha dela. Até hoje eu não sei o que foi esse mistério do beta-HCG, de repente alguém que entende do assunto pode falar o que pode ter ocorrido, mas juro que na minha cabeça o que eu pensei é que foi algum erro de laboratório, porque a gestação dela foi perfeita do início ao fim, o Anthony se desenvolveu perfeitamente do início ao fim, ela teve 0 problemas durante a gestação, nada, 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 nada. E, enfim, quando foi, se eu não me engano, dia 30 de setembro? Ou 29? Ai, não lembro a data agora. Minha irmã, gravidíssima, enorme, quase estourando. Vou ver se eu coloco a foto por aqui, ou senão depois eu posto em algum lugar. Ela estourando ali o barrigão. Tocou o telefone e uma família... não tem como não me emocionar. Porque, além de tudo, eu sei que família é essa. Depois eu descobri. E por coisas do destino, do acaso, eu já conhecia uma pessoa dessa família. Enfim, uma família que perdeu, né, uma pessoa, resolveu doar todos os órgãos dessa pessoa. Tudo que você imaginar que possa ser doado, essa família, uma mãe, decidiu doar do seu filho. E então a gente recebeu a notícia para correr para o hospital que o fígado do meu pai estava chegando. E aí, apesar de todo o medo de rejeição, de não dar certo, dele não resistir à cirurgia, a gente passou, assim, horas lá esperando a cirurgia, muito feliz. Assim, só de saber que chegou e que era compatível e que tava as coisas fluindo, já era muito bom, sabe? Porque a gente sabia que pelo menos ele recebeu essa chance, né? Graças a uma família. E foi isso. Depois de muitas horas de cirurgia, deu tudo certo. Ele não teve nada de rejeição, ele não teve uma coisa fora do esperado. A cirurgia dele foi perfeita. E aí, acho que 10 dias depois, ou quase isso, o Anthony nasceu. Evidentemente, meu pai estava tomando muito corticoide, imunossupressor, né, para não ter a rejeição. Então, ele não pôde visitar o Anthony na maternidade, né, ainda mais que a gente estava ali na pandemia. Mas, essa foto foi, eu acho que o dia que ele foi conhecer o Anthony. Se eu não estiver enganada, minha memória é péssima, mas eu lembro da gente levando ele lá. E aí, quando eu vi aquela cena junto, foi como se eu falasse, eu não acredito, deu tudo certo. Meu pai tá aqui, vivo, com um fígado novo, e o Anthony deu certo. A gestação deu certo, ele nasceu de parto natural, que era o que minha irmã queria, tudo perfeito, saudável. E ele tava ali, em casa, do lado do meu pai. E meu avô faleceu tem um pouco mais de 1 ano, né? E não teve nada a ver com Covid. Mas ainda nesse momento eu lembro de eu ter pensado, caramba,
Meu avô e minha avó pegaram Covid e sobreviveram. Meu pai teve um câncer e tá aí com o fígado novo, curado, né? Tecnicamente aí. E o Antônio nasceu. Então é isso. Essa é a foto que acho que representa as duas melhores coisas que aconteceram comigo nos últimos anos da minha vida e provavelmente da minha vida toda. Mesmo que eu viva 100 anos, eu acho que vai precisar de muito para superar esse momento aí. Enfim, eu queria compartilhar isso com vocês por vários motivos, né? Primeiro, porque as pessoas têm a ilusão de quando entram nas redes sociais, de que as pessoas querem passar uma imagem que tá tudo perfeito, tá tudo feliz, tá tudo maravilhoso. E o que eu quero que vocês entendam, nessa época eu ainda não estava tão blogueirinha, mas eu já usava bastante redes sociais, sempre usei. E eu não compartilhava porque eram coisas pessoais do meu pai e da minha irmã. Meu pai não queria ficar postando essas coisas, nem a minha irmã. Então, por que que eu ia expor a vida deles? Vocês entendem? Então, às vezes, as coisas que mais machucam a gente são as coisas mais íntimas, mais pessoais, que a gente talvez não quer ouvir a opinião do outro naquele momento, que uma palavra pode machucar muito, do mesmo jeito que eu tenho fatos horríveis que aconteceram comigo e eu nunca expus nas redes sociais por ser assuntos delicados para mim, e não porque eu quero passar uma imagem de que a minha vida é perfeita. Então, eu espero que vocês entendam que, pelo menos para mim, essa coisa de ficar postando momentos felizes nas redes sociais é porque eu acho que a felicidade é muito mais fácil de ser compartilhada. Se eu compartilho algo que eu conquistei, se eu compartilho uma coisa que deu muito certo pra mim, provavelmente eu não vou ligar com o julgamento dos outros, comentários dos outros, porque eu tô feliz curtindo aquele momento. Então é muito mais fácil pra mim expor. Enquanto que às vezes um assunto que ainda dói muito, um assunto que é muito delicado e principalmente que envolve outras pessoas que não estão expondo aquele tema, eu não vou me sentir confortável em compartilhar. Então, se você me acompanha aqui nas redes sociais e você acha que eu tô entrando aí no bonde, mais uma fingindo que tá tudo bem, Não, não tá. Não tá. É que realmente, pra mim, o que realmente me machuca, o que realmente me deixa triste, são coisas muito íntimas, muito pesadas, ou que envolvem pessoas que eu amo muito e que eu acho que tem um momento certo de compartilhar. Depois que a gente já digeriu tudo que aconteceu, depois que já passou. Então é isso. Eu espero que, se você tá aí na fila de transplante, ou alguém que você ama muito está na fila de transplante, que dê tudo certo como deu pra mim e pra minha família. E se você tem dúvidas sobre doação de órgão, né, ainda mais depois de tudo que aconteceu aí, que falaram do Faustão e tudo mais, pense com carinho, tá? Não tire conclusões, tente sempre buscar a verdade e pense com carinho mesmo. E se você tem intenção de doar órgãos, sempre, sempre, sempre avise os seus familiares, porque são eles que vão tomar essa decisão. E pense que, principalmente para um pai e para uma mãe, se essa decisão nunca foi dita em voz alta, no momento de dor, talvez eles não vão conseguir pensar nisso, eles não vão conseguir pensar no outro, não vão nem conseguir digerir a informação, tipo, do que você tá falando? E tá tudo bem. Se você, em algum momento, não autorizou doar órgãos, né, de uma pessoa que você ama, que você gosta, tá tudo bem, minha intenção jamais é julgar. Nunca passei por uma dor dessa, eu não imagino como seja. Mas eu imagino que se você lembra daquela pessoa que você ama, te falando isso em voz alta e dizendo, como eu digo para todo mundo, de mim, quando eu partir, pode doar o que prestar, o que der para ser aproveitado, tudo, tudo, tudo. Enfim, tudo, o que der. O que o momento, a ciência, a medicina e a tecnologia permitir, eu quero doar. Eu acho que vai ser muito mais fácil para no dia que esse dia chegar, que inevitavelmente irá chegar, caso eu esteja em condições de doar alguma coisa, minha família toma essa decisão, tá bom? Então é isso. Esse vídeo ficou bem longo. Se você chegou aqui, obrigada pela paciência e um grande beijo no seu coração.